Fala galera do canal Botafogo Digital, sou o Carlos Albuquerque, começando aqui. Muito bom dia, meus líderes! É isso mesmo, Fogão retomou a liderança desse campeonato brasileiro aí de fortes emoções. Tudo deu certo nos embalos do sábado à noite, né? Grande vitória, goleada, como eu botei na thumb, e fantástica atuação do Pantera Luiz Henrique, 4-1, que maravilha, ainda por cima, né? O rival da Gávea colaborou, né? Perdeu no Morumbi, 1-0, gol do Caleri. Enfim, tudo perfeito para nossa liderança. 43 pontos. Vamos logo para a tabela aqui. Daqui a pouco a gente fala do jogo. O Botafogo chegou a 43 pontos em 21 jogos. Flamengo tem 20 jogos, segue com aquele jogo a menos contra o Internacional. O jogo que vai ser fora de casa para o Flamengo. Palmeiras tem 36 pontos e 20 jogos também. Fortaleza 36, também 20 jogos. Cruzeiro 35 pontos, 19 jogos. E fechando aí esse pelotão, o São Paulo, que chegou a 35 pontos com a vitória de ontem e 21 jogos, tal qual o Botafogo. Então tá mais ou menos embolado, porém o Botafogo já vai livrando aí, em relação ao próprio Palmeiras, né, uma boa distância. E naturalmente a gente tem que ficar de olho aí na sequência da rodada hoje, né? Um jogo fundamental para a gente assistir é Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, né? 17 horas. Por mais que o Inter tenha alguns jogos a menos, né? Temos que torcer para o Inter, ou na pior das hipóteses, o empate também já dá uma boa segurada no Palmeiras, que vive uma fase complicada, né? Muitos protestos lá pelo lado do antigo Parque Antártica, né, que agora virou Allianz. Outro jogo para a gente ficar atento só vai acontecer amanhã. O Cruzeiro, que nos derrotou na primeira rodada do segundo turno, só volta a jogar justamente amanhã, 21 horas, no Kleber Andrade, manda o jogo contra o Fortaleza, que também é outra equipe ali. Os dois estão, o Cruzeiro tem 35, Fortaleza tem 36. Então também um empatezinho cairia bem nessa partida, só lembrando que o Fortaleza tem um jogo a mais que o próprio Cruzeiro, né? Então de repente aí a própria vitória do Fortaleza também não seria ruim, né? Mas o jogo para a gente ficar de olho hoje, para curtir o domingão de liderança, realmente é Internacional e Palmeiras. Ontem teve também o empate do Vasco com o Bragantino, 2-2. Que mais? Os jogos que a gente prestou atenção realmente eram o nosso e depois do jogo lá do Morumbi, né? Vamos lá. Galera, fundamental dessa vitória do Botafogo, inclusive ressaltado aí por jogadores, Arthur Jorge, é o Botafogo não só retomar o caminho das vitórias, o Botafogo estava 3 partidas sem vencer, como também readquirir confiança, né? Uma vitória importante, uma goleada, né? A gente lembra que a gente tinha goleado o Juventude, que é o nosso próximo adversário, né? Então foi lá na terceira rodada do Brasileirão. Então esse 4-1, o Botafogo fez o que tinha que fazer diante do lanterna do campeonato. No vídeo de ontem aqui, quem assistiu, eu falei isso. Olha, é um jogo que mesmo sendo fora de casa, o Botafogo precisa vencer. O Atlético Goianiense do Mancini não conseguiu, né, ainda ganhar em casa, continua sem vencer em casa, e é um aí candidato, não diria nem candidato, né, seríssimo ocupante aí do Z4 até o final do campeonato. Então o Botafogo precisava realmente, mas aquela história, não tem jogo fácil no campeonato. O Botafogo começou bem a partida, acho que fez um muito bom primeiro tempo, Carlos Alberto brilhando, abrindo o marcador, aí vocês reparam a importância do Carlos Alberto. A gente já vinha prevendo isso, né? Que o Carlos Alberto poderia ser um cara útil, né? Ele, depois daquele período dele na Bélgica, lá no Molenbeek, voltando aí à fase goleador e ceifador, né? Fazendo a comemoração do ceifador. Um gol até que lembrou um pouco o próprio gol diante do Bahia, né? Ali, esperto no rebote, enfim. E ele continua infernizando o Atlético Goianiense, fez boas jogadas, teve uma jogada até curiosa, né, quando isso acontece, que ele teve que driblar até a bandeirinha, né, auxiliar também, sair pelo lado do campo, e acabou que só na conclusão o goleiro do Atlético abafou e evitou o gol, mas fez boas jogadas o Carlos Alberto na primeira etapa. Voltando um pouquinho, né, vamos falar da escalação. A gente sabe que o Botafogo poupou o Tiquinho e o Savarino, que nem viajaram, e na escalação também
o Arthur Jorge acabou também poupando jogadores como o próprio Damian Soares, né, o Marçal, enfim. Então foi uma equipe bem diferente, né, e que ainda assim rendeu, né, rendeu em campo. Quem jogou, jogou muito bem. Voltando à partida, daqui a pouco a gente volta para as atuações individuais dos jogadores. O Atlético acha um empate ainda na primeira etapa, num pênalti ali até controverso, né? Confesso que eu tive que ver várias vezes ali, parece que o Cuiabano ele mais se atrapalha com ele mesmo, meio que trupica nele mesmo, mas acaba encostando e deu margem, né? Deu margem para esse VAR aí atual gourmetizado, né? Apontar o pênalti. Eu acho que quando o VAR chama o juiz, ele acaba influenciando muito o árbitro da partida, que se vê meio que obrigado a concordar com o VAR, né? Pô, se os caras me chamaram, eles devem ter visto algo que eu não vi. Mas foi um lance ali bem casual. Fato é que o Campbell marcou o gol, né, para o Atlético, empatou àquela altura, o que era um resultado injusto, né? E o Botafogo manteve os nervos no lugar, teve tranquilidade, né? Não se deixou pressionar até pela torcida adversária, né? E falando em torcida, a gente tem que fazer uma menção honrosa à torcida do Fogão presente lá no Antônio Ascioli, né? A torcida do Centro-Oeste. A gente sabe que o Botafogo tem uma torcida enorme em Brasília, em Goiânia também uma excelente torcida. Então a galera que foi ao jogo e que estava ali apinhado, né? Tava massa compacta, como diz o meu amigo Depp, o setor visitante do Fogão apoiando, mas a gente sabe que o time do Mancini está no desespero, precisando pontuar, né? Precisando para sair ali da zona da confusão. Então naquela altura 1-1 realmente era complicado, mas o Botafogo soube retomar as rédeas da partida, acho que em nenhum momento chegou a perder o controle da partida, né? Mas sempre tem aquele receio, né? Lei do ex, no caso com o Luiz Fernando, que é um jogador que é perigoso, faz seus golzinhos, já tem 6 gols no campeonato, né? Então o Botafogo soube fazer isso tudo e conseguiu depois chegar ao 2-1 já na segunda etapa. A mudança que o Arthur Jorge fez foi o Oscar Romero no lugar do Cauê, né? No intervalo. Acho que o Cauê estava atuação normal no primeiro tempo, mas de fato o Romero ajudou ali na criatividade do meio de campo. E o Botafogo encontra esse gol numa recuperação, digamos assim, do Cuiabano. O Cuiabano dá um lindo chute que merecia ter entrado, que bate na trave, e aí o rebote é do Igor Jesus, que fez seu primeiro gol com a camisa do Fogão, a 99 do Fogão. Então foi muito bom também esse gol aí para o Igor Jesus quebrar logo, né, essa escrita que ele já estava ali há 5, 6 jogos e sem ter conseguido ainda balançar as redes adversárias. O 2-1 deixou o Botafogo muito à vontade em campo, de novo, sem ser praticamente ameaçado pelo time da casa, né? E depois o Botafogo consegue, num novo pênalti na partida, teve 3 pênaltis no total, num novo pênalti, aí sim o Romero corre para a bola, bate com força no meio do gol praticamente, né? E fez o gol ali em homenagem à sua filhinha recém-nascida. O Botafogo continuou em cima, continuou senhor do jogo, e o Luiz Henrique foi premiado, ele que tinha sofrido o pênalti. Aliás, um lance até curioso, né? Nesse gol do Romero ele sofre o pênalti e depois tira uma onda ali com o zagueiro do Atlético, acabou tomando um amarelo por isso, né? O Luiz Henrique, ele tá tão à vontade que parecia que era um lance de pelada, né? Aquela, tipo, dando aquela risada, enfim. Mas obviamente que também os jogadores do Botafogo trataram de tirar ele ali do bolinho da confusão, porque a gente não quer o Luiz Henrique aí se envolvendo em confusão. Ele acabou tomando o 3º amarelo, tá fora do jogo lá de Caxias do Sul, o que por um lado pode ser bom, né, para também dar uma poupada e a gente contar com o Luiz Henrique aí nessas 2 partidas que cercam o duelo lá do Rio Grande do Sul, que é justamente o jogo com o Bahia e depois o nosso jogo com o Palmeiras. Então, melhor realmente a gente preservar o Luiz Henrique. E depois ainda o Luiz Henrique sofre, né, um novo pênalti e ele mesmo confere, marca também bateu mais ou menos ali no meio do gol com força, dando números finais para a partida 4-1, indiscutível. No final do jogo ainda teve uma confusão ali, se não me engano acho que foi o Janderson do Atlético Goianiense que deu uma entrada já sem bola no Oscar Romero, né? Tomou uma caneta, tomou
uma canetinha, e aí, enfim, deu uma entrada totalmente desnecessária, formou-se a confusão, o Tietê segurou ele assim pela gola, né, e acabou também expulso. Acho que não chega a ser também um desfalque aí que o Botafogo tem outras peças, né, o Botafogo vai sentir, né, então basicamente a gente tem isso. Deve ter, acredito que lá contra o Caxias, o retorno do Savarino e Tiquinho, mas não contaremos nem com o Luiz Henrique e nem com o Tietê. Vamos falar então aqui da escalação e também das atuações, tá? Botafogo, como eu disse no início do vídeo, bastante mexido, mas com um nível de atuação realmente, acho que ninguém foi mal, não dá para dizer que ninguém foi mal, mesmo o Cauê que saiu no intervalo, né? Goleiro John, Matheus Pontes fez uma partida, né, digna, não comprometeu, mais uma vez. Bastos e Barbosa também, ótimo nível de atuação, e o Cuiabano, que foi essa situação, né? Foi do inferno ao céu, digamos assim. Comete o pênalti ali que poderia ter realmente atrapalhado a vitória do Botafogo e depois se recupera, dando origem ali ao gol do Igor Jesus, né? Num lindo tiro ali da entrada da área. Danilo, Alain, o próprio Cauê, né, que eu citei, no meio de campo cumpriram bem a função. Eu acho que o grande destaque do Botafogo realmente foi a parte ofensiva. Luiz Henrique, o dono do jogo, né, fez de tudo nessa partida, nota 10 ali com louvor, né? Aliás, o Arthur Jorge citou isso, né? Todos os louros da vitória para os jogadores. Carlos Alberto muito bem, né? Igor Jesus também, ótimo nível de atuação, premiado com o gol. E depois ainda tivemos algumas entradas de jogadores, né? O Romero, o Marlon, o próprio Tietê, o Marçal ali no final também para dar uma segurada, e o Matheus Martins, que estreou bem, né? Estreou bem, não teve muito tempo para mostrar ali o seu futebol, mas claro, quando entra com a equipe ali ajustada e fazendo um bom jogo, tudo também fica facilitado, e o torcedor alvinegro acho que ficou com aquele gostinho de quero mais, de querer ver o Matheus Martins aí, quem sabe, né, brigando por titularidade. Comenta aí embaixo se você acha que o Matheus Martins pode ser esse jogador ali para atuar pela ponta esquerda. Enfim, e a gente tem esses dois pontas aí insinuantes, né, o Luiz Henrique e o Matheus Martins, mas muito legal a gente ver que o Carlos Alberto tá conectado, né? Ele tá elevando o seu nível de jogo justamente porque muita gente contava com ele, não, um jogador para ir ficar mesmo na Bélgica, mas ele está sendo muito útil aí, pelo menos nesses 2 jogos aí que ele atuou do segundo turno, beleza? Galera, fator anímico, muito importante a vitória. Botafogo vai agora para uma decisão contra o Bahia na quarta-feira. Aliás, quem estiver pensando, né, de galera de Salvador, ou enfim, quem de outras regiões botafoguenses que querem ir ao jogo para essa partida aí que deve marcar a estreia do Thiago Almada, amanhã, tá? O site www.casadeapostasfontenova.com.br, 10 da manhã, ingressos a R$140, meia, obviamente, a 70. Então, casadeapostasfontenova.com.br, dá uma entrada lá. Eu não vi o site, normalmente você pode já adiantar o processo se registrando, né? Porque aí amanhã, quando abrir às 10, você não perde tempo e garante seu ingresso a 140 pratas, beleza? Então, um jogo, essa vitória realmente de ontem, além da liderança, traz o Botafogo de novo aquela motivação que a gente estava precisando para esse duelo, que vai ser dificílimo contra a equipe do Rogério Ceni, beleza? Pessoal, rapidamente ainda brasileiro, no fim de semana que vem, né, comentei desse nosso jogo lá em Caxias do Sul, que é o jogo das 11 da manhã, né, no domingo. Depois das 16 horas tem Flamengo e Palmeiras. O Flamengo e Palmeiras tá igual Botafogo e Bahia, né? Uma sequência aí de jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil. No meio de semana tem o jogo da volta lá no Allianz Parque, né, entre essas duas equipes, e eles voltam a se enfrentar no Maracanã. Então também é um jogo aí muito interessante para quem sabe pintar um empate e aí segurar as duas equipes aí que hoje estão, né, logo atrás do fogão, beleza? Falando em Palmeiras, Botafogo divulgou também a parcial do nosso jogo das oitavas da Liberta, divulgou 20 mil, né? Então, certamente, nesse momento que eu estou falando, já deve ter 25 mil, fácil, né? 20 mil já check-ins garantidos, tá?
Para a gente fechar esse vídeo, né, eu vou deixar para falar de contratações amanhã, porque a gente não está com muitas novidades, tem só algumas sondagens, alguns nomes aí sendo ventilados, tá? Então amanhã a gente entra nesse assunto aí de contratação. Mas eu vou fechar com a participação do Tairo Arruda, que ele foi no Bola da Vez da ESPN, e interessante que ele foi perguntado sobre essa questão das apostas, né? O Textor recentemente falou que jogadores do Botafogo poderiam também ter, segundo relatórios da Good Game, né, ano passado, em uma partida, tiveram uma atuação ali, digamos, questionável, né? E o Tairo falou que, coincidentemente, esses jogadores pediram para sair, né? Que seria aí um modus operandi de jogadores que se envolvem, né, nesse obscuro mundo das apostas, de que eles não ficam muito tempo no mesmo clube, né? Eles acabam rodando, né? Acho que até por medo de serem pegos, não sei, né? É difícil a gente entender isso, mas o Tairo deu mais essa pista aí, que foram jogadores que pediram para sair do Botafogo. Obviamente estamos falando de 2023, né? Página virada, mas é interessante a gente falar, porque o Tairo justamente reforçou, né? Principalmente para a mídia paulista, que às vezes se faz meio de, né, bitolada e não quer entender o que o John Textor fala, né? O Tairo reforçou que o que o Textor está fazendo? Nada mais do que trazendo à tona possibilidades de jogos que devem ser apurados. Em nenhum momento ele disse que São Paulo manipulou o campeonato, que Palmeiras manipulou resultado, mas que jogos dessas equipes, e agora ele falou até de um jogo do Botafogo, merecem ser analisados com uma lupa, né? Serem analisados mais de perto, porque há possibilidades. Então, simplesmente trazendo isso, a gente quer, obviamente, um futebol limpo, né, com lisura acima de tudo, e quanto mais empresas como a Good Game existirem, né, e ficarem de olho, certamente é uma forma de reprimir esse tipo de ação aí criminosa. Beleza, galera? Ótimo domingo a todos. Parabéns, meus líderes do Campeonato Brasileiro, né? E o mais importante, a nossa moral aí readquirida, né? Depois de uma leve tempestade, nada demais, né? O nosso comandante Arthur Jorge aí, de novo, levando o Fogão a uma grande vitória. E quarta-feira, 7 da noite, compromisso, né? Um jogo aí, como eu disse, decisivo na Copa do Brasil. Uma última fala aqui do Arthur Jorge, né? Não queremos focar em nenhum dos campeonatos, vamos brigar pelas 3 competições. Esse tem que ser o pensamento. Tamo junto, abraço, Fogão pra cima, deixa seu like.